Você está vendo? Ok, estou lhe vendo. E ouvindo perfeitamente, Então, né? então Jackson, a doutrina ela deve ser vista Pastor, como aquilo que norteia tudo. pastor, só um minuto. Ok? Deu uns 20 segundos aí para o pessoal voltar novamente. Ah, ok, sim, sim, o pessoal está voltando aí, né? Aí, enquanto o pessoal está voltando, eu vou Vai. de novo. E aí o pessoal já fique à vontade, se quiser fazer alguma outra pergunta, vamos responder mais algumas perguntas aí e encerrar. Ao sentir o mundo ao meu redor, nada vi que pudesse ser real. Percebi que todos buscam paz, porém em vão, pois naquilo que procuram não há solução, não há solução. Só em Jesus a paz real eu Não pude pude encontrar. encontrar O seu o amor amor. experimentar. Me entreguei a Cristo e a vida eterna vou gozar. Posso ver que você não é feliz. Vou dizer que não pode ser feliz. Se continuar a procurar Procurar, porém, em caminhos que não trazem solução, não trazem solução. Só em Jesus a paz real você vai encontrar. O seu amor experimentar. Venha Jesus Cristo e e a vida a vida eterna vai eterna gozar. vai. Só em Jesus a paz real você vai encontrar. O seu O seu amor amor. experimentar. Venha Jesus Cristo e a vida eterna vai gozar. A palavra está com o senhor, pastor. Pronto. Então, o que é que nós podemos deduzir de tudo isso? Lembra aquela figura que eu falei logo no começo, que se o cristianismo fosse um corpo, a, a história da redenção seria a espinha dorsal ou o esqueleto, e a doutrina seria os músculos. E se você imaginar, como é que você imaginaria um corpo sem músculo? Ele não se movimentaria, ele não tinha vitalidade, ele seria esquelético ali, né? Então, o cristianismo sem doutrina é algo esquelético, não vai influenciar nada, não vai, na verdade, descaracterizou, deixou de ser cristianismo. Então, o cristianismo, ele é muito necessário. Aliás, a doutrina, ela é extremamente necessária, porque ela fundamenta o cristianismo, não é? E ela faz com que o cristianismo seja vibrante, seja
ativo, produtivo. Então, por exemplo, quando você vai olhar para a história, rapaz, a civilização ocidental, não os seus descaminhos, mas a essência da civilização ocidental era cristã. Isso baseado em quê? Nos ensinos, nas doutrinas. Então nós precisamos ter essa nítida noção de que a doutrina é essencialmente importante para o nosso viver cristão. Veja aí, eu acho que tem alguma pergunta aí. Tem uma pergunta aqui, mas acho que vai entrar em outro assunto que eu particularmente não queria entrar, não. Sobre essas vertentes aí de interpretações doutrinárias e calvinismo, arminianismo, essas coisas. Eu não sei se o senhor tem interesse de Não, caminhar para esse... eu acho que dentro dessa proposta que nós estamos colocando aqui, tanto os calvinistas quanto os arminianos de verdade, não é? Porque o que nós temos no Brasil não são arminianos, são semi-pelagianos, né? Que aí já vai outra confusão. Mas então, os arminianos de verdade, tipo Jacobs Armínios mesmo, né? Eles iam concordar com isso que a gente está falando. A importância da doutrina para a vida cristã. Né? Eu acho que nisso não há divergência dentro dessas duas vertentes. Elas entendem que a doutrina é essencialmente importante porque ela produz vida e ela nos ensina a viver essa nova vida. Então, dentro dessas duas correntes, eu acho que não existe divergência com respeito a isso. Mas alguma pergunta aí? Os irmãos querem que a gente vá até meia-noite, mas ninguém pergunta nada. Estou vendo aqui, olhando aqui. Até agora os irmãos acho que não fizeram, não tem mais pergunta. Jacques, deixa eu fazer uma colocação aqui. Veja essas igrejas neopentecostais, com a doutrina triunfalista dela, não é? De que crente não pode ficar doente, crente não pode ser pobre, mas especificamente crente não pode ficar doente. Por que elas não continuam com seus cultos? Veja só, porque o falso ensino, ele não subsiste diante de uma realidade patente. As doutrinas humanas, elas não conseguem sobreviver diante de certas situações. Quando você vê, Deus, se você está doente é porque você está em pecado, se você está doente é porque você não tem fé. Sim, esses pastores agora são os primeiros a estarem em quarentena. Aí a pergunta que a gente faz e a doutrina desses homens? Porque são doutrinas humanas. Agora veja como a sã doutrina ela nos ajuda a viver um momento desse. Nós acreditamos que Deus é soberano. Então significa que toda essa pandemia que acontece no mundo e todo esse caos político que está acontecendo aqui no Brasil está dentro da vontade de Deus, dentro dos seus decretos. Quando nós dizemos vontade aqui, não é que Deus se agrade de tudo isso, mas significa que está dentro do parâmetro que Deus estabeleceu e do seu decreto eterno. Então, nós precisamos entender que a sã doutrina ela também traz resposta a momentos como esse que nós estamos vivendo. Então, ela é sumamente importante. E ela não cai diante de nenhuma circunstância, porque ela é a verdade de Deus. Ponto final. O Delto Charlotte fez uma pergunta aqui. Ele quer ouvir a opinião do pastor sobre a banalização dos elementos da Eucaristia, né? Deixa eu ver aqui. A banalização dos elementos da Eucaristia com a participação de ímpios. É o que dizer, né? Dessa banalização da Eucaristia, com a participação de pessoas que não têm a vida de Cristo neles, né? Eu acho que se a gente for abrir mesmo, Jacques, o pessoal vai perguntar um bocado de coisa. Não dá.
não está no foco da nossa proposta hoje. Então, talvez a gente possa ter outra live e a gente possa tratar dessas coisas aí que tenha mais a ver, não é, com essa temática. A ideia aqui que nós estamos propondo é doutrina e vida cristã. Como a doutrina contribui para a vida cristã? Se fosse assim, eu pergunto, como a doutrina da Eucaristia contribui para a vida cristã? Aí a gente poderia dizer, ela contribui porque ela é encenação, ela é representação vívida daquilo que aconteceu conosco espiritualmente, não é? Nós fomos unidos a Cristo e a ceia é uma grande expressão dessa união pactual, dessa vida que herdamos de Cristo. E se nós herdamos essa vida de Cristo, nós só temos vida por causa daquilo que ele fez e do ensino daquilo que ele fez. Então, a gente precisa pensar aí nessa linha, ok? Se a gente for falar sobre Eucaristia, elementos da Eucaristia, aí fica mais complicado. Aí vai para outro tema e outra dimensão. Também, eu acho que fizeram aqui uma pergunta, o Lucas. Eu gostaria de ler um relato aqui de uma irmã nossa em Cristo, Cristiane. Ela fez um relato bastante interessante. Eu acho que tem muito a ver com isso que a gente está falando aqui. Aí ela diz o seguinte, né? Vou abrir aspas para ela. O cristianismo só fez sentido para mim quando tive acesso à sã doutrina. O Cristo revelado na Bíblia é totalmente diferente do Cristo, aí entre aspas ela coloca, que cresci ouvindo, infelizmente, por pastores. Então, traz um relato aí de que passou a conhecer de fato o que é o cristianismo, o que é ser cristã, quando ela passou a ouvir a ouvir a sã doutrina, a ter acesso à sã doutrina. Aí está um relato bem vivido, pastor, das implicações, né, da sã doutrina na vida do crente, né? Sim, com certeza. Irmãos, há uma grande diferença entre você falar de Cristo, o Cristo da história, e você conhecer o Cristo da história. Falar do Cristo da história, você pode encontrar isso em qualquer livro, por aí. Não é um livro histórico e tal. Mas conhecer o Cristo da história é conhecer aquilo que Cristo revelou de si mesmo. E isso é doutrina. Então, aquilo que Cristo revelou de si mesmo é o que cabe a nós conhecer, ou conhecermos. Cabe a nós entendermos. Então, nós precisamos sim receber o ensino que Deus dá acerca de si mesmo para poder conhecer a Deus. Às vezes eu tenho a percepção que muitos pastores, eles falam de Deus e falam de Cristo, e aqui, como eu sou pastor, posso criticar a classe, né? Eu vejo muitos pastores falar de Deus e falar de Cristo como ele fala de alguém de quem ele ouviu falar. Foi claro aí, Jackson? Sim. Às vezes os pastores falam de Deus e falam de Cristo como alguém de quem ele ouviu falar, e não alguém que ele conhece. E eu acho que a grande diferença está aí. Quando nós temos a sã doutrina, nós falamos do Cristo que conhecemos, e não do Cristo que ouvimos falar. Eu acho que foi isso que fez a nossa irmã ter uma vida cristã mudada, quando ela conheceu a sã doutrina. Porque quando eu conheço Cristo, falo do Cristo que conheço, não do Cristo que ouvi falar, eu tenho capacidade de apresentar Cristo às pessoas. Entendeu? Porque, imagina, eu chego para tu e digo, Jackson, eu quero te apresentar o Cristo de quem eu ouvi falar. Qual é a autoridade que eu tenho para apresentá-lo? Agora, Jackson, eu vou apresentar para você o Cristo que eu conheço. Conheço por quê? Porque ele me ensinou sobre si na sã doutrina. É isso que acontece. Perfeito, pastor. Mas aí o senhor ia fazer uma pergunta, ia responder uma pergunta, e aí foi quando eu interrompi. O senhor lembra? O Lucas ele fez uma pergunta aqui, e ele afirmou que a doutrina da nossa igreja proibiu a ceia nessa era digital. Como argumentar a favor dessa doutrina?
Isso também é assunto para outro momento, quando nós formos falar da ceia, né? Ah, ah, então não cabe aqui a gente falar sobre isso agora. Só uma ressalva, né? O DET emitiu um parecer aconselhando as igrejas a não ministrar a ceia, e eu acho que o argumento do DET, eu não sei se o Lucas tem acesso, o argumento do DET está muito, muito bem embasado teologicamente. Eu acho que, para responder a pergunta dele, eu diria que ele pudesse dar uma lida lá no material que o DET colocou, né, na orientação que o DET colocou. Depois eu também fiz um artigo, coloquei aí, eu acho que não está nas redes sociais da igreja, mas estão nas minhas, sobre a natureza do culto solene. E a ceia não pode ser ministrada fora do ambiente de culto solene, não é? Esse é o meu entender. Existe uma discussão muito séria aí, como é que era a ceia na antiguidade e tal, mas sempre havia um contexto solene na celebração da ceia. Então eu aconselho aí o Lucas ler o artigo do DET, a nota do DET. Ok, eu acho que os irmãos não querem mais perguntar nada, ou tem alguma pergunta aí, Jackson? Acho que o Jackson travou aqui um pouco. Tu me ouviu, Jackson, aí? O finalzinho? Não, ficou, acho que deu perdi aqui. Eu só ouvi até eu aconselho o irmão Tem algum... a consultar o documento do DET. A nota que o DET fez, não é? Então ele já colocou aqui que vai procurar sim, então ele deu uma olhada lá, porque o embasamento do DET foi muito propício. E assim, eu subscrevo lá a nota do DET. Só lembrando que não foi uma proibição, não é? Foi uma orientação, porque como as nossas igrejas são congregacionais, não pode haver ingerência no sistema, no governo da igreja e na relação da igreja interna, não é? Então houve aí uma orientação do DET para não se celebrar a ceia, para que não haja uma banalização dela. Eu acho que os irmãos não têm mais perguntas, Jacques? Ou tem aí ainda? Não. É só. Estou olhando aqui. Não tem mais perguntas, né? Só comentário. Mas o comentário, né, da irmã Cristiane, quando ela fala, quando a gente não entende a doutrina bíblica, nossa caminhada é meramente religiosa e frustrada. Isso. É bem interessante. Porque a gente começa a basear a nossa vivência cristã em atos puramente humanos. Deixa eu dar só um exemplo dos legalistas que a gente falou, né, que eles misturam usos e costumes com doutrina. E aí na verdade, eles não sobem o status apenas dos usos e costumes para que ele seja considerado doutrina, mas eles rebaixam a doutrina, né, para que ela também seja considerada como se fossem usos e costumes. Então, o que é que acontece com essas pessoas? Essas pessoas, elas começam a achar que o que garante a salvação delas é obedecer a esses usos e costumes. Por exemplo, eu conheço igrejas, não vou citar nomes, que diz que se a irmã tiver uma saia e não tiver uma saia por baixo, que eles chamam de anágua, eu acho que é isso, né? É uma saia fininha por baixo. Se a mulher tiver de saia e não tiver com aquilo, ela vai para o inferno. Eu conheço igrejas assim. Eu conheço igrejas onde o pastor não pode pregar com aquele paletó que tem dois lascos atrás, assim, duas aberturas, melhor dizendo, atrás, assim. Porque se ele fizer isso, ele vai para o inferno. Então eu conheço igreja que se você... É claro que é muito importante sermos fiéis no dízimos e oferta, porque isso tem implicações pactuais. Mas eu conheço pessoas que dizem que se você não der o dízimo, você vai para o inferno. Conheço pessoas que se você fizer isso ou fizer aquilo, você vai para o inferno. Então, a vida cristã se torna muito mais
religiosa do que uma vida produzida por Deus. Aí não é vida cristã. Uhum. Pode trazermos um cântico aí, Jackson? Sim, sim. Vamos terminar aí. Vamos terminar aí. Vamos terminar cantando a doutrina, né? Ah, ótimo. O Rei da Glória, o Rei dos Reis, Senhor Dos senhores, soberano, soberano é Jesus, é Jesus, é Jesus, é Jesus, é é Jesus. Jesus. Desceu da glória e homem se fez varão de dores, servo sofredor, padecer, meu Jesus, padecer. Se Cristo entregou sua vida de forma espontânea, Ele a deu. Ninguém poderia obrigá-lo, pois seu próprio amor que o moveu. Por isso, Sou rei. acima dos céus, e tem o nome capaz de De salvar. salvar. É É Jesus, Jesus, só é Jesus, Jesus, só só Jesus. Jesus. Virá em breve o Rei dos Reis, vestido em glória, com todo o seu poder, voltará, meu Jesus, voltará. Virá em breve o Rei dos Reis, vestido em glória, com todo o seu poder, voltará, meu Jesus, voltará. Voltará, meu Jesus, voltará. Amém. É bom cantar doutrina, não é? Sim. Um dia fazendo uma crítica àquela música Raridade, tive um pastor amigo meu, Batista, da Igreja Batista, que ele foi tentar defender essa música e nos comentários dele, acho que foi no Facebook, ele colocou lá embaixo, alguém colocou lá embaixo lá assim, se fala de Deus eu canto, o importante é falar de Deus. Sim, mas não é só falar de Deus, tem que falar de Deus de maneira como Deus se revelou. Não é? Então não é qualquer música
que nós devemos cantar. Aquelas músicas que estão de acordo com o que Deus revelou de si mesmo. Né? Então é bom escutar músicas como essa, porque foi Deus. São músicas que falam do ensino que Deus deu acerca de si mesmo para a sua igreja. Então, acho que a gente vai encerrar por aqui, né? Deus abençoe aí os irmãos que participaram conosco. Deus abençoe aí o nosso irmão Jackson. Abençoe aí a Helena, a Bia. Que Cristo possa ser engrandecido na vida de vocês e todos os irmãos aí que participaram conosco. Amém, pastor.